Algo que é importante a gente agora também ressaltar é a questão de local. Porque as pessoas falam assim, Samuel, onde é esse local que eles estão reinando? Onde é esse paraíso, né, que essas pessoas estão? Onde seria esse reino? Eu vou até então aqui compartilhar algo interessante. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, profetas Isaías foi cerrado ao meio. Vários dos profetas tiveram algum tipo de martírio. Então, quando a Bíblia usa a expressão degolado, e isso até equivale para os fins dos tempos, não é que serão só classificados nesse tipo de promessa e de acontecimento profético aqueles que passarem por uma guilhotina, ou aqueles que tiverem ali o seu pescoço ali transpassado por uma lâmina de espada. Não, é todos aqueles que perderam sua vida de todas as formas. Alguns sofreram aquelas torturas semelhante àquela questão medieval ou até pior. João mesmo, Apocalipse, foi lançado dentro de um caldeirão com óleo de baleia fervente. E aí, por milagre divino, né, a tradição extra-bíblica coloca isso, ele não faleceu, ele não morreu ali. Mas é todo aquele que padece, que perde a sua vida por amor da palavra, por amor a Cristo. E essa questão do Sheol, desse local, é um local como se fosse, dentro da tradição católica, um limbo, né, que coloca em diversos filmes, né, um local como se fosse nem é o céu, nem é o inferno, é um mundo, é uma dimensão meio que perdida, uma dimensão meio que paralela, né, que fica ali em ciclo de tempo, aonde que sempre como se fosse um grande labirinto espiritual que você não encontra ali a saída, digamos assim, né? Que está ali preso. E os heróis da fé, pessoal, eles têm uma outra característica, inclusive energética, como se fosse uma porção extra de espírito, tá? Não confunda alma com espírito. Espírito é a centelha da vida, que após morte eles não ficam desativados. Vide o profeta Samuel no episódio com a feiticeira de Endor. Uhum. Isso, vide a própria parábola de Cristo. Jesus jamais usaria uma parábola que fizesse uma contradição completa naquilo que era o entendimento dos hebreus, dos judeus da época, né? Quando ele coloca aquilo, ele colocou o puríssimo livro de Enoque, que fala sobre essas 3 regiões. A região onde estão os anjos, tá? Os ímpios, e a parte que era o Sheol de Abraão, né? Que se chamavam de Sheol de Abraão, que geralmente o pessoal traduz como seio de Abraão. Então aqui, o que é esse Enoque e os céus, tá, pessoal? É importante que vocês compreendam que na cosmologia hebraica dos judeus, a gente não está falando de pastores, de teólogos de hoje, tá? Porque muitos têm um completo desconhecimento dessas questões. Então a gente tem aqui, ó, para que vocês compreendam, existem 10 céus, tá? Só que após a queda dos anjos, existe uma configuração que esses 10 se transformam em 7, tá? Por quê? Os outros 3 céus mais superiores, eles, digamos, têm a ver com a queda dos anjos. E eu explico em lives, mas eu não vou dar detalhes hoje, tá? Mas aí o que acontece? Temos então o trono de Deus, o 7º céu. O 6º céu, lugar de habitação dos seres celestiais, tá? O 5º céu, ele está conectado à região onde os sentinelas foram jogados. Aqui está conectado com a parte do abismo, tá? Fala, mas como é isso, Samuel? É que são regiões dimensionais, tá, pessoal? E a gente chama de céu, e a gente pensa em céu tipo de nuvens, de glória, etc. Só que a gente está falando de dimensões, tá? A 7ª dimensão, a 6ª dimensão, a 5ª dimensão. Só que os hebreus chamavam de chamaim, tá? Que inclusive é uma palavra hebraica que ela pode até ser entendida como lá tem águas. Água sempre está conectado a essa questão de viagens multiversais e de espaço-tempo, tá? O 4º é onde estão Sol e Lua e corpos celestes, onde eles são enviados, essas informações, tá, no multidimensional, no mundo espiritual, para nós, aqui neste mundo físico. Tá? E é interessante que no mundo hebraico eles sempre entenderam que aquilo que é chamado de terceiro céu, todos os livros de Enoque, que são a base de muitas do conceito daquilo que era estudado no Novo Testamento, Jesus menciona, Pedro menciona, João menciona, Paulo menciona, Tiago menciona, Judas menciona. Todos os escritores ali do Novo Testamento, eles tinham essa noção, todos os hebreus estudavam isso. Então, o terceiro céu, ele está... Lembra que eu falo essa nova criação de Adão e Eva são colocados? Como eles foram expulsos, esse local ele é uma outra dimensão, chamada de Nova Terra, ou Paraíso. É lá para onde esses seres estão reinando com Cristo. É por isso que eu não quero me valer de experiências
de outras pessoas, mas é por isso que existem tantas experiências EQM, e obviamente, pessoal, alguma coisa existe. E quando essas pessoas falam sobre essas realidades espirituais, vocês já perceberam que todas elas mencionam que quando elas veem um tipo de lugar, não é este mundo, mas é um outro tipo de realidade que se encontra, e onde Paulo, ele falou, por isso que ele disse, eu fui ao terceiro céu. Porque Paulo, ele bebia desse conhecimento, tá? Dessas literaturas, dessas informações que estão no livro de Enoque e nos estudos dos judeus. Então, ele fala que ele foi levado, ele não sabe se literalmente um espírito, com certeza foi em espírito, né? Ele foi levado ao terceiro céu. Tá? Alguns falam que ele não estava falando sobre ele, né, em algumas coisas, mas ele está se referindo a ele sim, tá? Ele buscou de muita humildade, né? Então ele foi levado a esse local, a esse terceiro céu. E é justamente esse local onde Jesus, ele fala para o ladrão, que ele fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí alguns falam, mas Samuel, se ele demorou 3 dias, mas a gente está falando de dias humanos, né? Mas e os dias divinos? Ele levou o ladrão para lá? Com certeza. Ou seja, não se cumpriu um dia divino e o ladrão já estava, com certeza, lá no paraíso, junto com os heróis da fé. Aquele cara, ele teve esse privilégio. Olha que incrível isso para essa pessoa, né? E aí tem o segundo, onde tem anjos presos por causa da rebelião, tá? E o primeiro, que seria abaixo do firmamento, tá? Onde a gente consegue compreender que seria esse céu atmosférico, mas abaixo do firmamento, tá? Tanto que o firmamento ele é um tipo de divisão desse mundo extrafísico, tá? E esses mundos, eles também podem estar paralelos a nós. Há entradas para estes mundos, para essas realidades, tá? Mas isso aqui vocês compreendam. Por isso que Jesus ele disse que o meu reino não é deste mundo, tá? Porque é um outro tipo de realidade. Isso todo hebreu sabia. Com o tempo, essas informações elas foram se perdendo. Então, quando as pessoas pensam no paraíso, na terra, quando fala os justos herdarão a terra, o pessoal pensa o quê? Ah, é essa terra aqui, a gente vai ficar para sempre neste mundo e etc. Mas não se trata deste mundo. Por isso que, na verdade, é nova terra e novos céus, tá? A gente vai dando continuidade. Quer falar alguma coisa sobre isso, Mestre? É onde que João, né, no Apocalipse, fala, e vi novos céus e nova terra, ou seja, novo. Não é uma terra reformada, até porque Pedro ele fala que esse mundo aqui está reservado ao que? Ao fogo. Né? Há uma mescla aí do Guiena, do lago de fogo, com este mundo será destruído. Né? Esse mundo ele não subsistirá. Então o que Deus tem para nós é algo diferente da matéria, né? É até natural a gente pensar em matéria, que nós nascemos aqui em matéria com a mente apagada, estamos num corpo de matéria, interagimos com essa realidade mais densa, então fica algo colocado para nós. Se vocês prestarem atenção, a primeira imagem que Samuel colocou aqui daquele candelabro, ele está usando um mesmo padrão, o padrão de 7. Candelabro, 7 braços, 7 dias, 7 céus, 7 estrelas ou 7 planetas, que foi a live que eu fiz ontem, quarto dia, ou seja, está no centro, e aquele candelabro também representa aquela árvore interdimensional que os nórdicos falam também da Yggdrasil, ou seja, uma unificação de mundos. Dando continuidade aqui, então, compreendendo que esse Apocalipse ele está falando sobre isso, vamos dar agora continuidade a outros versos aqui. Então diz, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então preste bem atenção. Quem são esses primeiros que herdam e que reinam com Cristo? Então são os heróis da fé. E em que região? Nesta região, tá? O paraíso. Samuel, quem são os outros mortos que não revivem até que esse dia divino, lá no mundo atemporal, do reino de Cristo, dessas primícias, acabem? Somos nós. Tá? Então, aí por isso que diz, esta é a primeira ressurreição. Por isso que quando Cristo vier a buscar a todos, tá? E aí tem uma diferença. Nós, quando morremos, nós não ficamos ativos em algum lugar, etc. Nós ficamos desativados, digamos assim, tá? Sem consciência, exatamente como a Escritura fala. Então, os que tinham um tipo de consciência, eles eram pessoas diferenciadas, que a gente tem que entender que eram os heróis da fé. Por isso que, se você perguntar para qualquer judeu, fala assim, Samuel que apareceu lá na Pitonisa, era Samuel? Era Samuel. E realmente, o texto jamais chamaria o demônio de Samuel. O texto, ele informaria que aquilo era um espírito, alguma coisa e tal. É Samuel mesmo, que sobe.
E é interessante que ele sobe, ele vem de baixo, porque a região do Sheol era uma região daquela terra antiga, lembra do início da live, daquela terra antiga, que afundou. Então essa terra ela ficou isolada e essa região espiritual ficou afundada. Então nós estamos aqui, ó, na crosta, mas no mundo intraterreno, por isso que existem muitas mitologias dos povos que eles falam sobre um mundo interior na Terra, onde existem seres bons e ao mesmo tempo seres maus. De onde eles tiraram essa ideia? De onde Jesus ele colocou aquela parábola, né, ou seja, baseado no livro de Enoque. Por quê? Porque se entendia que eles, se vocês fizerem a leitura de Ezequiel 31 e aplicarem as interpretações, os níveis de interpretação, vocês vão compreender que Satanás, quando ele cai, aquele Éden, que ele era a árvore mais alta do Éden, em Ezequiel 31, ele é afundado nas regiões aí onde hoje se torna o Sheol. Por isso que o próprio Sheol, ele está sempre ligado a uma parte interior da própria terra, porque ele foi afundado. A pedras preciosas, a coisa do tipo, mas ele foi afundado. Então, por isso que espiritualmente é sempre ligado a debaixo da terra. Por isso que a Escritura sempre fala nos céus, terra e debaixo da terra. Tá? Sempre, esse mundo ele é real, tá? Esse mundo intraterreno. Quando se cumprir isso, o Messias voltar, nós que estivermos acordados ali, né, digamos, vivos, nós seremos o quê? Transformados. Mas aqueles que já morreram, eles serão ativados e receberão corpos de ressurreição, os corpos de glória. E vai terminar toda a grande colheita, a quantidade do quê? Da primeira ressurreição. Tá? E aí diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante um dia divino. Então, nós estamos conectados a esse reino. E agora, isso aqui é interessante, ó. Acabando-se o dia divino, Satanás será solto da prisão. Então, significa o quê, pessoal? Quando se aproximar a época da volta de Cristo, e quando vai se completar essa ressurreição, né, as primícias já foram, tá? Jesus como primícias e esses 144 mil que já foram atemporalmente, tá? Satanás ele é solto antes que se termine esse dia final, esse dia divino final. E aí que entra a questão do Armagedon. Todos que estudam o Apocalipse sabem que Satanás ele vai fazer o quê? Uma espécie de união das nações para batalharem nesse local, nesse chamado de Vale do Reencontro, o Armagedon. E eles batalham depois contra Cristo. Agora é interessante que as pessoas elas acabam não conectando e não prestando atenção em um erro, né? Porque o milenista ele acaba ensinando o seguinte, que a igreja, digamos, ela é arrebatada, mas que a terra continuaria e nesse período Satanás seria preso. É assim que é explicado. Porque eles fazem uma leitura aqui de 1000 anos humanos, eles não conseguem compreender essa questão do mundo atemporal. E aí, a gente entra em erros terríveis. Porque eu vou colocar algo aqui para vocês, pessoal. Prestem bem atenção. Eu vou colocar aqui, ó, para que vocês analisem. Quer ver, ó? Eu tinha separado algo aqui, ó. Primeiro, vou colocar o materialismo como uma peça de refutação a essa ideia de milênio, tá? O milênio físico, ele tem que fazer um grande malabarismo para consolar quem tem dificuldade de desapegar dessa realidade material, né? Desapegar é necessário. Acumular tesouros nos céus é necessário. E é para lá que nós vamos. A Escritura diz em Mateus 6, verso 19 a 20, diz: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Compreendem? Ou seja, o dia do juízo, ele está ligado a um julgamento, tá? Mas depois eu vou colocar essa questão com mais detalhes. Tem também a questão da ressurreição como peça. Prestem bem atenção isso aqui, ó. 1 Coríntios 15, 52 diz: No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. João 6,39 diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Que último dia? Esse último período atemporal, esse último dia divino.
Ó, no final, o último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vitória, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia, atemporal. Tá? João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54 também diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por que a Escritura sempre usa esse código de dormir, pessoal? É aquilo que eu falei. O ser fica numa espécie de inconsciência. Quando você dorme, você sente o tempo? Você não sente o tempo, né? É interessante. O que a gente sente às vezes é cansaço, que quando acorda, fala, quero dormir mais um pouquinho, né? Mas a gente tem que levantar para trabalhar e não é assim, mas a gente não sente o tempo. Inclusive, às vezes a gente tá tão cansado que quando a gente deita, a gente fala, nossa, mas parece que eu fechei o olho agora. Depois já tem que levantar. E aí diz, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha a questão atemporal aqui, gente, que interessante. Os que ficaram desativados durante toda a era, tirando as primícias, tá? Nós não precederemos os que dormem, ou seja, serão todos ao mesmo tempo, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as épocas e de todos os lugares. Ressuscitarão juntos. Né? É igual uma colheita, gente. Qual é a lógica da colheita? A Escritura fala da colheita. A primícia é tirada primeiro, né? Beleza, uma quantidade. Esses nós já sabemos que são 144 mil e são esses mártires que já foram com Jesus. E Jesus inaugurou isso. E a grande colheita depois é tirada, gente, de tempos em tempos ou tudo de uma vez, na mesma época? Em que aí todo mundo vem e faz a colheita. Numa mesma época. Por isso que a Bíblia fala dos anjos serem lançados e eles fazem essa colheita. Isso é uma peça fundamental para a gente poder compreender que o milênio ele é algo atemporal, tá? E aí diz o seguinte, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, e aí quem tiver vivo, em pleno arrebatamento, que Jesus chega aqui, literalmente, esse nem a morte experimenta. Olha que privilégio que tem, né? Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Olha, sabe o que é interessante? A Escritura já fala que o reino dele não é deste mundo, e que nós nos encontraremos com ele, com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque estaremos com novos corpos e iremos para uma nova realidade. Se o pessoal quer ficar aqui, por que Jesus teria que encontrar o pessoal no ar? O pessoal sai voando, com um corpo de glória, de repente volta aqui para a terra e fica aqui. Se é no mundo material aqui que a traça e a ferrugem consomem. Compreende que essas peças elas não vão fechando e você vai falando, opa, esse entendimento ele é muito mais profundo que isso, né? Então Jesus ele é a primícia, junto com os 144 mil que completam os primeiros frutos, que atemporalmente já estão com ele, reinam com ele, e ele estende um parênteses, onde se completará a primeira ressurreição dos justos, tá? Com a vinda do Messias em glória. E isso se dá do 6º para o 7º milênio, da haste, tá? Preste bem atenção, aquela haste. E a gente vai explicar sobre essa última haste, que é o completar do tribunal de Cristo, onde ele vai entregar os galardões, o reino e o sacerdócio, tá? Num reino eterno e não provisório. Outra coisa, o reino de Cristo é eterno.